Teve também. Olha, a Elisa falou que ele passou mal, foi parar no. Deixa eu ver aqui, tá aqui no Zap. Elisa. Dor do lado direito da lombar. Ele? Também, ó, tive muito forte, que não tinha condição nem de respirar. Mas depois fez alguns anos, nada foi contestado. A lombar embaixo, na coluna embaixo, né? Lombar embaixo. Ciática, né? Tipo lá. Ciática, é o ciático. E ele, né, também não tá legal, não. Fui parar no hospital Sado, na Balbino, tá vendo? Mas. Vamos lá? Você faz ali a página que eu faço a prece? Tudo bem. Olá, já abri aqui o item número 4 do Chico, do Evangelho do Chico, diz assim: nunca atravessei um dia sem luta. Quando as coisas corriam muito bem para mim, eu podia esperar. No final da tarde ou da noite, aparecia um problema. Mas eu nunca pude me dar o luxo de ficar choramingando. Emmanuel dizia: Chico, o médium tem que deixar o problema de lado, médium que não aprende a esquecer e seguir adiante, que não remove de dentro de si mesmo obstáculos, compromete o trabalho. Então, eu tinha que sofrer calado, não dando mais que 2 ou 3 minutos de atenção ao aborrecimento. É isso aí. E aproveitando essas vibrações, Silvio, dessa linda mensagem do Chico, de que lastimar é só perder o tempo. E queremos, Senhor, pedir pelo nosso estudo, que já está acontecendo, pedir por todos do grupo que estão aqui presentes, que não estão, pelo seu Roberto, que não anda muito bem de saúde, pelo Jorge também, que também está com dores, e para todos os outros do grupo, Senhor. Cada um de nós com seus problemas, que o Senhor possa ajudar e aliviar a todos. Pedimos também não só por nós, pedimos também pelos nossos irmãos espirituais presentes, que eles possam nos ajudar, nos intuir, e outros aqueles que também estão aqui conosco aprendendo, que isso possa ser tudo isso que nos vai ser colocado hoje, muito útil para o nosso dia a dia. Senhor, queremos pedir além do grupo, pelos nossos amigos, vizinhos, parentes, por todos aqueles que sofrem, aqueles que estão mal fisicamente, doentes, que estão doentes também psicologicamente, com problemas financeiros, desempregados. Por todos pedimos, Senhor, que possa a sua paz, o seu amor, recair sobre todos eles, que possam todos eles também ficarem curados, sanados de seus problemas, o mais rápido possível, com a sua ajuda e a ajuda dos nossos amigos benfeitores. Obrigado por tudo, Senhor. Que os bons amigos estejam conosco nessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, o que aqui, rapidinho, o que o Chico aqui comenta, né? É verdade. Eu venho sempre, eu vou fazer um estudo nas casas aí, na hora, eu posso estar com dor, o que for. Você vai conversando, parará, 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 não sente nada. Nada vezes nada. Depois, começa. Quando está chegando em casa. Boa noite, Consuelo. É isso aí. Boa noite, Afrânio, Jorge, boa noite. Boa noite. Consuelo, você quer ler hoje? Eu? Eu vou ser o Jorge. Se você não ler, vai ser o Jorge. Deixa o Jorge. Deixa o Jorge. Não, contigo mesmo. Então, vamos lá. Onde nós paramos?
Bom, nós estamos no livro Paulo e Estevão, né? Nós estamos no livro antigo, na página 153. 153 no livro antigo. Estamos no parágrafo já lá embaixo, de baixo para cima é o terceiro parágrafo. Tudo estava preparado a caráter. Eu marquei, mas... tá aqui. Tudo está preparado a caráter. Tá, aqui. Pois bem, só fazer uma... No livro novo... Agora, o livro novo é 140, tá? 140. Bom, aqui só fazendo uma recapitulação, nós estamos aqui né, no momento que todo o preparativo para o apedrejamento de Estevão, né? Tá, Saulo já leva sua noiva, seus amigos, né? Que ali ia ser um fato muito importante para ele, algo, né? Realmente ele estava, né, querendo assim, uma projeção social muito grande através disso, e principalmente que o Gamaliel agora está saindo, vai deixar a vaga para ele, né? É o futuro rabino de Jerusalém. Então vamos lá, né? Aqui o Emmanuel nos traz justamente esses preparatórios para o apedrejamento que já vai ser em breve. E o que vai acontecer durante o apedrejamento e o depois. Né? A passagem realmente que toca muito, né, o coração da gente. Né? Vamos lá? Vamos lá. Bem, no livro Paulo Estevão, né, página 140. Tudo estava preparado a caráter, como Saulo deixara perceber em seus propósitos. Ao fundo do pátio espaçoso, Estevão foi atado a um tronco para que o apedrejamento se efetuasse na hora precisa. Os executores seriam os representantes das diversas sinagogas da cidade, de vez que era função honrosa atribuída a quantos estivessem em condições de operar na defesa de Moisés e de seus princípios. Olha só, Jorge. Ontem nós comentamos, né? A Consuelo também está bem. Boa noite, prima. Sobre a questão da relatividade, né? Do bem e do mal, não é isso? O que eles estavam fazendo aí, para alguns aí, cara, era uma função honrosa, defender, né, as leis mosaicas. Né? Eles mesmos não tinham compreendido as leis. E é o que acontece hoje, muitos de nós. Dentro da doutrina mesmo, isso é uma coisa normal. A pessoa está na doutrina espírita, está assistindo, está vendo, está participando, mas não está, assim, projetando, né? Interiorizando o que está sendo passado. Eu coloco todos nós nisso aí, tá? Essa dificuldade. Então, aquilo que nós falamos ontem, às vezes a gente acha que está fazendo um bem e está fazendo um tremendo mal. O bem relativo, que foi comentado ontem, que até do Miramês, que levanta isso na pergunta, foi muito interessante, né? Ontem não, antes de ontem, né, gente? Foi quarta-feira, né? Sem estresse. Então é isso aí. Alguns lá, não todos, o próprio Saulo, para ele estava correto, que as leis de Moisés deviam ser defendidas de qualquer forma. E se a gente for olhar, tinha 1.300 anos, né, de Moisés a Jesus, mais ou menos, né? Foi 1.300 anos eles segurando essas leis, né, o Tanar, que é o Antigo Testamento, principalmente a Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, com um exidente encarando guerra, briga, revolta, confusão, escravidão, mas são pioneiros desse espírito de luta, né, para manter a lei. É uma questão de honra mesmo. Manter a ideia, naquela época, do Deus único, que eram os únicos. Olha só que interessante. Então, para eles estava certo isso aí. Não todos, alguns, como o próprio Gamaliel enxergou, defendeu, né? Procurou liberar todo mundo, mas teve que ficar calado em questão ao Estevão, né? Que Saulo se achava humilhado por ele. Então, é o tal do bem relativo. A gente acha que está fazendo certo e, na realidade, 2.000 anos depois, a gente estava lá, hoje nós estamos falando, meu Deus, que coisa horrível que nós fizemos. Né? Quem quer falar? Então vamos lá. Fala. Bem,
Não, para ler, vamos lá. Não, quiser falar, pode Cada. falar também. Ah, sim. Não, na hora oportuna. Eu queria só te perguntar uma coisa. O não matarás não está no Torá também? Não está até hoje a gente matando as coisas, Consuelo. Eu Sim, fui ver uma. Estava mas, na Torá, mas não é aquele negócio, Consuelo. A gente lê, entende, mas não interioriza. mas não era Quer para ver? seguir à risca as leis? Sim, Porque mas eles eles não também. eram ortodoxos, né? Não era uma coisa. Como o não matarás pode ser deixado tão para trás nessa hora? Pois é, Né? olha só, eu fui Isso é ver. um assassinato. Deixa eu falar. As leis civis. Fala. Só para colaborar, as leis civis promulgadas, mais de 1000 leis lá na época, foi aí que entrou essa questão aí do Essas Detona. confusões. É. É isso mesmo. Eles criaram leis deles mesmo, que Jesus condena o tempo todo. Né? E eles botavam a fardos pesados nos ombros dos outros, deles não. E outra coisa, eu fui ver um dia desse não, já tem uns 10 anos atrás ou mais, eu estava aqui vendo na internet um tal de Sadhguru. Ele mora nos Estados Unidos, indiano. E começou ele dando uma palestra e ele abriu pergunta e resposta. Aí uma pessoa chegou lá e falou mal do hinduísmo, porque tal. Ele falou, ó, o hinduísmo realmente está cheio de problemas. Vocês têm o livro mais bonito de todas as religiões, a Bíblia. Só que é uma coisa que vocês cristãos, até hoje, cristãos, não entenderam. É isso aí, conselho. Não matarás. Quando você joga um papel na rua, não é isso? Tá sujando a rua, que vai para dentro de uma Vai vala, para o que vai bueiro, entupir. cria É, enchente que acaba com as casas, que as pessoas morrem levadas é, pelas águas. né? Quando a pessoa chega para outra, eu estou tão feliz hoje, eu consegui isso. Ih, minha filha, isso vai dar um problema depois que tu nem queira saber. Tu não matou a esperança de uma pessoa, né? E aí vai, a gente continua matando, foi o que ele explicou lá. E olha, se vocês seguissem, ele falou assim mesmo, somente esse mandamento, vocês todos estariam no paraíso que é prometido para vocês. Esse guru falou. Eu falei, meu Deus do céu, quanta sabedoria desse guru. Até hoje nós estamos no não matar. Você vê que lá na época deles. Só que hoje a gente já tem pelo menos isso, né? Não existe, a maior parte do mundo não existe mais pena de morte, né? Isso era a pena de morte. Eu vejo os Estados Unidos, um país cristão, pena de morte em alguns estados, né? E assim por diante. Então, esse não matarás aí, conselho, até hoje a gente não respeita. Infelizmente, né? Quando todo mundo respeitou o não matarás, nós já estamos numa situação de regeneração, né? Digamos assim, né? Tá. Vamos lá, já. Cada sinagoga indicará o seu delegado e, ao iniciar a cerimônia como chefe do movimento, Saulo recebia um por um junto da vítima, guardando nas mãos, de acordo com a pragmática, os mantos brilhantes enfeitados de púrpura. Poxa. Olha só. A sinagoga era o seguinte, o templo era a célula maior. Digamos que o templo era a FEB. Caramba, estou envolvendo muito espírita nisso. Esse negócio não está ficando bom, não. O templo era a FEB. Os centros espíritas, as sinagogas. A FEB coordena, né, de tudo. E nós, os centros espíritas, que é onde há o maior trabalho de evangelização, né? No caso lá de judaização, no caso, né? E então cada chefe de cada sinagoga que eles conseguiram, né, convidar, que existe em vários lugares, né? Foram lá e olha só, há um manto especial que a gente está vendo aqui, né, tipo assim, um roupão, tipo nós vemos ainda de vez em quando da Igreja Católica, né? Aquele negócio, a roupa especial para tal batismo, roupa especial para aquilo, né? Para isso, a gente vê como é um negócio das leis que mudaram, não tem nada a ver com não matarás, totalmente contrário, né? Até rituais, né, que nós estamos vendo aí, criaram. Bora, Jorge. Mais uma ordem do moço Tarcense
e a execução começou entre gargalhadas. Cada verdugo mirava firmemente o ponto preferido, esforçando-se para tirar maior partido. Risos gerais seguiam-se a cada golpe. Poupemo-lhes a cabeça, dizia um dos mais exaltados, a fim de que o espetáculo não perca a intensidade e o interesse. Nossa, não queriam matar logo, não, hein? É. Não queria... Cada expressão. Só uma coisa. Quem leu o livro Memórias de um Suicida, no Jesus, quando foi para o Gólgota, carregando a cruz, foi bastante apedrejado também. Quem viu o filme viu, né? E o Camilo Castelo Branco, há 2000 anos atrás, na época de Jesus, ele estava lá sem um braço, né? Pô, ele era ali de perto da França, onde ele foi parar, né? Ele era errante andante, né? E foi parar lá em Jerusalém, deram um dinheirinho a ele para ele xingar Maria, xingar Jesus, jogar pedra a famosa pedra na cruz, né? Veja bem como nós éramos naquela época, né? Um pouquinho piores que hoje, melhoramos bastante. Cada expressão do judaísmo acompanhava o verdugo indicado pelos maiorais da sinagoga, com atenção e entusiasmo aos berros de morra, traidor ou feiticeiro. Fere no coração em nome dos cilícios, exclamava alguém no meio da turma. Separa-lhe a perna pelo Indumeus. O que é isso, Indumeus? Pelos Era Indumeus. O que um é isso? povo também. Os cilícios era na Turquia, era uma tribo que ficava na Turquia, que havia lá um povo judeu. Isso tudo foi espalhado durante essas guerras, essas confusões. Idumeus era na Idumeia, também era um paizinho, né, digamos, uma nação, tá, uma tribo, a Idumeia, e eram os idumeus. Quer dizer, havia vários representantes de várias sinagogas. Aqui em Jerusalém mesmo devia ter poucas. A maioria era... Jerusalém tinha um templo, né? Lá em Nazaré tinha a sinagoga. Que não está falando aqui, mas vários desses representantes deviam estar lá, né? Com a roupa de luxo para o sacrifício. Secundava outra voz impundente, mais ou menos afastada da turma, seguindo de perto os movimentos do condenado. Saulo de Tarso apreciava a vibração popular, satisfeito, confortável. De qualquer maneira, a morte do pregador do Cristo representava o seu primeiro grande triunfo na conquista das atenções de Jerusalém e de suas perigosas corporações políticas. Naquela hora... Veja, Continua? Tá. Naquela hora em que focalizava tantas aclamações do povo e sua raça, orgulhava-se com a decisão que o levara a perseguir o caminho, sem consideração, sem tréguas. Agora vamos ver uma coisa, que aí ele está começando, o trabalho que Estevão fez está começando a surtir efeito agora. Vamos ver o que ele vai estar pensando aí. Aquela tranquilidade de Estevão, no entanto, não deixava de impressioná-lo bem no imo do coração voluntarioso e inflexível. Onde poderia ele aurir tal serenidade? Sobre as pedras que o alvejavam, aqueles olhos encaravam os algozes sem pestanejar, sem revelar temor nem turbação. Isso foi uma coisa que mexeu muito com ele, porque ele procurava, seguindo a Torá, dentro de toda, né, ele fala, antes, um pouquinho antes, ele fala para Abigail, né? Ele sempre seguiu mesmo a risca a Torá, quer dizer, dentro da interpretação deles, vamos também compreender isso, e ele procurava essa paz, e ele não encontrava essa paz, né?
Ele vai falar isso mais à frente um pouco, né? Aliás, na Império de Damasco, quando ele está pensativo, ele vai pensar nisso. Onde eles encontraram essa paz, né? É o que foi dito já em outras oportunidades, né? O conceito de fé, né? Porque aqui ele demonstra isso, né? A certeza, e ele não conheceu o Cristo, né? Como podemos falar, como nós, né? Que muitos contemporâneos da época conheceram. Mas hoje nós não conhecemos Jesus assim diretamente, mas através do escrito, através das informações. Isso você acabou de falar lá do guru lá, até do Gandhi, né? Que fala das bem-aventuranças. Podia tudo acabar, mas as bem-aventuranças não se perderia nada. E demonstra o quê? A convicção, que é a certeza e a fidelidade, né? No exemplo que o Messias já veio. Foi isso que ele disse em outras conversas, né? Em outros estudos. Então, aqui fica, para nós, né? No caso particular, a certeza quer dizer, a fé que ele tinha realmente em uma força além pronto, além da vida. É o que o Emmanuel fala, não é só acreditar, crer, né, conhecer, é o ter certeza. Eu tinha certeza que aquilo tudo que ele aprendeu estava certo. E ele está provando aí. Está provando aí. Está provando que uma pessoa com fé, nada o abala. Não falta paz de espírito, não? Que eu acho que Saulo nunca teve. Né? Exato. Saulo procurava isso. Paz de espírito, que é uma coisa que, para você conseguir, eu acho que são várias encarnações e muitas boas ações, que é uma coisa que ele seguia uma lei, mas ele não seguia, vamos dizer, ele conhecia amor, a lei. né? Não tinha conhecia amor. A lei. Ele poderia até seguir uma lei escrita pelos homens, mas não uma lei escrita por Deus. Ele não tinha amor, ele não seguia o que lhe dá paz de espírito, né, a um ser humano. Porque não tem como você fazer uma coisa dessa e fechar os olhos e ter paz de espírito, mesmo você seguir dizendo que segue uma lei, ou seja o que for, né? Eu não acredito que alguém que cometa qualquer tipo de atrocidade, né? Mesmo doente, mesmo um psicopata, mesmo quando para sozinho, ele percebe que ele não tem a paz de espírito, né? Se nós não temos, imagine uma pessoa que comete uma atrocidade dessa. E eu acho que quando ele olha para Estevão e vê essa paz de espírito, ele percebe que ele está muito longe do que ele procura, né? Aí que ele começa também a se ligar. Por que tanta paz de espírito? Né? Ele vai comentar sobre isso na chegada de Damasco. Daqui aí umas 4 ou 5 horas nós vamos ler isso. Né? Essa questão aí é interessantíssima mesmo. Né? Porque essa paz aí, poucos de nós, né, já adquiriu. Mas o mais interessante disso é que na mesma encarnação ele consegue. Todas essas informações, né? É complicado. Essa virada dele é que eu não consigo entender como é que um espírito pode dar uma virada tão grande numa encarnação só. Mas teve 2. A Maria de Magdala também, né? Mas ela não feria ninguém, né? Assim, entre aspas, né? Ela feria ela mesma, né? Seria uma coisa mais íntima, mas ele não, ele era egoísta, orgulhoso, todos os ousos que você pode imaginar, né? Eu realmente ainda não consigo entender como é que um espírito pode fazer isso. Nós estamos lendo aqui. Deixa eu pegar um gancho aqui, que essa informação que a Consuelo está trazendo.
Porque, na verdade, ele conhecia bem as leis. E ele tinha ele tinha a convicção e a certeza. O que para nós, aqui dois termos, é uma fé, fidelidade, e ele tinha isso em relação à lei mosaica. Uma convicção certa que ele estava correto. Então, naquela ida dele atrás do Ananias, acho que era do Ananias, porque a menina tinha falecido, foi ele até. Ele alegava que era o causador da situação. Então, aí, eu vou falar para mim, vou falar agora o que eu, pessoalmente, o que eu acho é achismo, se não for, vai passar. Mas você aí, que está assistindo a conversa de 4 pessoas, você que está no YouTube, não encara isso que eu vou dizer como uma verdade absoluta. Então, quando o farol, ou seja, o sol, que o tempo estava nublado, Emmanuel cita isso, que o tempo estava nublado, até aí procede. Mas, a seguir, procede também. Apareceu um outro farol, um outro sol. Aí, esse sol ficou na frente, ele ficou com as vistas meio turbadas, o cavalo empinou, ele caiu e viu alguém no meio daquele. Aí entra o que eu acho. No farol, ele viu alguém, mas ele não sabia discernir quem, que ele botava a mão no rosto e não conseguia enxergar de tanta luz. Aí ele, quem é? Quem é? Vamos dizer assim, eu sou Jesus. Aí é que entra o caractere de mudança. Porque o povo de cima, da luz, eles, eles têm conhecimento de como modificar as coisas. Então, vamos lá, reencarnação. Se o alto acha que deve botar a mãozinha naquela, eu vou usar a palavra célula. Isso é meu pensamento ainda, e você aí na internet aí que está nos acompanhando. Então, põe a mão aí no cérebro. A existência tal, tá? Põe a mão, aí vai delinear rapidamente, mas não no lúcido, no corpo físico, mas em despreendimento. Então, o Saulo foi preparado para esse fato, o que ocorreu na estrada de Damasco. Ele, espírito, em verdade, estava preparado. Eu acho. Posso estar erradíssimo. Pois é, a tal ponto que ele rendeu-se. O que queres que eu faça? Aí, o reverso. E o reverso lhe custou um desgaste muito grande também, porque ele não conseguiu imediatamente mudar de comportamento, não. Ele estava no cristianismo agindo como um seguidor das leis de Moisés. É para ir para o tapa? Vamos lá, vamos quebrar os caras lá, amigos dele. Era assim. Penso eu, tá? Minha linguagem é muito vulgar, desculpa aí, se eu falei demais. Não estou querendo convencer ninguém, não, pelo amor de Deus. Mas é dessa forma. Depois ele foi estudando, só para finalizar, as leis não, os ensinamentos deixados por Cristo. Então, foi conversado na semana passada o item A da 780, ou B, eu acho que é A, né? O desenvolvimento intelectual pode ou engendra, não é isso? É mais ou menos isso? É o engendro. Engendra o conhecimento moral. O conhecimento moral. Progresso moral. Progresso intelectual moral. engendra o progresso moral. Progresso moral. Então, intelectualmente ele não era? Ele não estava bem desenvolvido intelectualmente? Assim mesmo. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está querendo dizer que se uma pessoa. Vamos pegar assim, uma pessoa de extrema inteligência, né, e cultura, porque não é só inteligência, tem que ter já a cultura já impressa nele, mas um péssimo caráter. Se Cristo aparecer para ele e falar com ele
esse espírito pode se modificar, então. É isso que você está aqui dizendo. Se é um vaso escolhido... Se estiver preparado para isso, não é qualquer um, não. Ele tem que estar preparado para isso, Claro. mas se não, Ele é o se for vaso um escolhido. espírito só inteligente, não. Não. Bom, vamos lá. É o que eu entendo. Vem um apedrejamento de Estevão hoje, ele nem chega lá. Olha só, eu aí fui falando, eu não marquei, mas... De fato. Ih, rapaz, abaixo, mais ou menos é o outro parágrafo. De fato. Tem um parágrafo que você leu agora, mais ou menos, afastado da turma. É mais uma ordem, o moço, ele está risos. Não, vai descendo. Tá, fere. É lá embaixo. Separa ele mais ou menos afastado da turma. Mais baixo, de fato. Debaixo desse parágrafo. Então... Isso, de fato amarrado, de joelhos. O último parágrafo. Deixa eu ler esse pedaço aqui para poder pegar. Deixa eu voltar um pouquinho só para poder... Desculpa aí. É a primeira vez que eu estou lendo. Separa ali né? O indumento. Aí já foi. Já leu. Ih, já lemos isso. É mais da baixa, então. É lá embaixo. É o último parágrafo da folha. Da 141. De fato. Eu não estou achando, eu não marquei, rapaz. Eu fiz uma burrada aqui. Não, você achou que separa ele de fato, amarrado de joelhos ao tronco. É isso? Isso. Do suplício, o moço, Corinto, guardava impressionante característica de paz nos olhos translúcidos, de onde as lágrimas silenciosas corriam abundantes. O peito descoberto era uma chaga sangrenta. As vestes esfrangalhadas colavam-se ao corpo empastadas de suor e sangue. O martírio do caminho sentia-se amparado por forças poderosas e intangíveis. A cada novo golpe... Só um instantinho, Jorge. Por forças poderosas e intangíveis. Quem leu Boa Nova, Maria, vai ver que no final, quando ela vai lá nas catacumbas, né? Lá em Roma, aquele pessoal que ela ensina, né? Inspira a cantar, inspira a cantar. Você vê que aqueles espíritos todos, inclusive ela, naquele momento, logicamente não era a função dela, né? Mas ela estava lá ajudando aquela turma. Então, na espiritualidade, nesses casos aí, logicamente a pessoa vai sentir dor, vai sentir um monte de coisa, mas essas pessoas que tiveram o merecimento vai sair daquela situação para uma situação melhor, vai ter, né, uma assistência melhor. É o que está acontecendo aqui com o Estevão. Agora, a assistência dele é um pouco diferente da comum também, tá? Porque foi um homem reto, justo, direito, né? Realmente, aquela palavra antiga, temente a Deus, né? Temente a Deus não é ter medo de Deus, é realmente realizar as leis divinas. Praticamente a vida inteira foi assim, né? Só elogio, sensato, né? O ladrão que ia roubar, nós lemos lá atrás, né? Eu quero o dinheiro, toma o meu dinheiro, mas por favor não me mate. Toma o dinheiro. Deu o dinheiro. Doente, né? Fica doente sem dinheiro. O cara até ficou com pena e levou ele lá para o cara que o levou para a casa do caminho. Né? Então é isso aí. Vamos ler. A gente vai ver que realmente essas forças poderosas estavam lá. E intangíveis, né? Elas não são visíveis. O mártir do caminho sentia-se amparado por forças poderosas e intangíveis. A cada novo golpe sentia recrudescer os padecimentos infinitos que azorragavam o corpo macerado, mas no íntimo guardava a impressão de uma lenidade sublime. O coração batia descompassadamente. O tórax estava coberto de feridas profundas, as costelas fraturadas. Na hora suprema, recordava os mínimos laços de fé que o prendiam a uma vida mais alta. Lembrou todas as orações prediletas da infância, fazia o possível para fixar na retina o quadro da morte do pai, supliciado e incompreendido. Intimamente repetia o Salmo 23 de Davi,
qual o fazia junto da irmã nas situações que pareciam insuperáveis. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. As expressões dos escritos sagrados, como as promessas do Cristo no Evangelho, estavam-lhe no âmago do coração. O corpo quebrantava-se no tormento, mas o espírito estava tranquilo e esperançoso. Agora, tinha a impressão de que duas mãos cariciosas passavam de leve sobre as chagas doloridas, proporcionando-lhe branda sensação de alívio. Sem qualquer receio, percebeu que lhe havia chegado o suor da agonia. O corpo, Dedicados amigos... ele sentiu os dores, normal, como qualquer um de nós. Ah, sim. Só que ele encarou numa boa e teve o auxílio que ele mereceu, né? Exato. Mereceu muito esse auxílio. Vamos lá. Dedicados amigos do plano espiritual rodeavam o Marte dos minutos supremos. No auge das dores físicas, como se houvesse transposto o infinito abismo da percepção, o moço de Corinto notou que alguma coisa lhe havia rasgado na alma ansiosa. Só um instantinho. Seus olhos... Bem, isso aí nós estudamos, é o famoso êxtase. Tá? Ele entra em êxtase. Com todas as dores, com toda a situação, lá, ela houvesse transposto infinitos abismos de percepção. Ele foi longe mesmo. Tá? Porque a vibração dele, espírito, não é a mesma vibração dele, né? É encarnado no corpo, né? Então ele está se libertando, ele está chegando a... Aí, com essa ajuda aí, nós imaginemos, vamos ver onde ele vai chegar, tá? Eu vi certa feita, isso que você está falando aí é sério e a gente não dá muita ênfase, né? Por exemplo, um homem considerado uma boa pessoa, não vou dizer um homem de bem, no desencarne, porque quando é encaminhado, digamos, para uma ambiência, uma colônia, mesmo aqui próxima à Terra, uma ambiência do bem, com o contraste vibracional, essa criatura, quer dizer, as paixões, porque todos nós temos os problemas relativos, porque é a paixão que sublime e tem a paixão que puxa a gente para baixo, né? Então, essa criatura foi uma criatura boa, de coração. Então, essas paixões boas auxiliará o indivíduo, né? E as más que, porventura, tiver, não lhe trará muitos dissabores. Não lhe trará muitos sabores. Então, aqui, como esse rapaz aqui, Estevão, fez a diferença, né, na sua vida de caminhada, eu acho que aqui ele deve ter visto foi o Cristo, né? Você Isso falou aí. uma coisa aí, você está lembrando do Dimas, do Vez da Vida Eterna. Ah, sim. Ele foi, quando o André Luiz viu o caso, ele falou, igual o meu, suicida. Aí o instrutor, né, o Gerando, falou, não, bem assim não, André, cada caso é um caso. Né? O Dimas abreviou a vida fazendo bem, se esforçando, velando doentes, assistindo pessoas depois do trabalho em casa para auxiliar, etc, etc, etc. Você fez um trabalho, caridade, que o desgastou mais rápido, o corpo físico. Mas não vai considerar suicídio. Cada caso é um caso. É isso mais ou menos que você falou aí. Né? Ele foi, foi bem recebido, foi para aquele navio que anda lá por cima, o La Fabiano de Cristo, né? Que é móvel, né? Então é isso aí. E era boca de arame, né? Que apareceu aquele coroné. Oi? Não era fofoqueiro que nem nós, não. Apareceu o coroné que fala. Não é coroné, igual sabia? Uma pessoa que se joga na frente de uma outra que está levando um tiro, ela não é um suicida, né? Não. Não é.
Ela está Não, a não ser que também estava a doando a fim de vida morrer. Aí dela é outra por história. outra, Não, né? não, também quero É, morrer, né? Aí é outra história, né? Não, Mas se for não, para é salvar o só tipo outro, né? assim, não quero que ele morra. A mãe que se Entendi. joga na frente de uma bala por um É, filho, né? é isso aí. Vamos lá. ele vai ser avaliado. Seus olhos pareciam mergulhar em quadros gloriosos de outra vida. A legião de emissários de Jesus que o cercavam carinhosamente figurou-se-lhe a corte celestial. Se você vê, não é mole, né? Assistir aqui, ali está lá o povo da luz de cima. Calma, calma. É mole, rapaz. Eu vou te dizer uma coisa, tem que ter realmente, né? Porque não são todas as pessoas que aceitam isso, não. Que aqui que nós estamos conversando, tem que ter maturidade mesmo. É igualzinho. Ser espírita, ninguém ensinou ninguém, não. Nasceu com isso. É assim, eu entendo assim. No caminho de luz, desdobrado à sua frente, reconheceu que alguém se aproximava, abrindo os braços generosos, pelas distrações que ouvira de Pedro. Distrações não, descrições que ouvira de Pedro. Percebeu que contemplava o próprio Mestre em toda a resplandecência de sua glória divina. Saulo observou que os olhos do condenado estavam estáticos e fulgurantes. Foi quando o herói cristão movimentou os lábios e clamou em voz alta: Eis que vejo o céu aberto, o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. É isso aí que mudou o doutor da lei, lá na estrada. Vai comentar, Fran? Alguma Não, coisa? não, vamos embora. Não, Não, segue. vamos embora. Viram, então, que duas mulheres jovens aproximavam-se do perseguidor num gesto íntimo. Dalila entregou Abigail ao irmão, despedindo-se logo para atender ao chamado de outra amiga. A noiva terna cingia uma túnica à moda grega que mais lhe realçava o formoso rosto. Fosse pela dolorosa cena em curso, em que, perdão, ou pela presença do curso, ou pela presença da mulher amada, percebia-se de Saulo. Estava um tanto perplexo e sensibilizado. Dir-se-ia que a coragem indomável de Estevão o levara a considerar a tranquilidade desconhecida que deveria reinar no espírito do mar. A Então, face Estevão daquele... cutucou, olha só, o Estevão cutucou a inteligência, provou que realmente, né, e demonstrou, né, que a paz do espírito não está no corpo da carne, não está no mundo físico, né? Ela não teve medo da morte, não teve medo. Acreditou em tudo que ele ouviu, né? Acreditou e, no caso aqui, praticou, né? E isso está deixando ele cada vez mais balança, mas não cai, encafado. balança, mas não cai. Mas vamos lá. Em face da gritaria que o rodeava, e notando a miserável situação da vítima, o jovem mal pôde conter um grito de espanto. Que o A homem... jovem, a jovem. É a jovem, desculpa. Que homem era aquele? Atado ao tronco do suplício. Aquele peito arfante, empastado de sangue, aquele cabelo, aquele rosto pálido, que a barba crescida desfigurava. Não seria de meu irmão? Hum? Ah, como falar das ansiedades imensas na surpresa imprevista de um minuto? Abigail tremia. Seus olhos aflitos acompanhavam os menores movimentos do herói, que parecia indiferente no êxtase que o absorvia. Embalde, Saulo chamava-lhe a atenção. Discretamente, de modo a poupá-la de penosas impressões, a moça parecia ver, além do sentenciado, a esvair-se no sangue do martírio. Lembrava-se agora, afastando-se do calabouço depois da morte do pai. Foi assim mesmo que deixara Gesiel na posição de suplício. O tronco execrável, as algemas impiedosas e o pobrezinho de joelhos. Tinha ímpeto de atirar-se à frente dos algozes, esclarecer a situação, saber
a identidade daquele homem. Nesse Olha só que instante, situação, hein? Anos depois, como ela encontra o irmão, né? Realmente ela deve... Porque ela, a última vez que eu vi foi assim, né? Né? Tão lembrado que quando ele foi para o Escalés, né? É isso aí, né? Nesse instante, ignorando o alvo de tão singular atenção, o pregador do caminho saiu de sua impressionante imobilidade. Vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, como a lamentar seus condenáveis desvios, o discípulo de Simão experimentou, pelo verdugo, sincera amizade no coração. Ele conhecia o Cristo. Não, o que eu ia falar é o seguinte, essa amizade sincera do coração, porque houve um planejamento. Tá? Lá do alto, quando estão fazendo coisas importantíssimas naquele planeta, há um planejamento onde aqueles escolhidos não irão falhar. Tá? Então, eles já se conheciam do plano espiritual. Deviam ser amigos do plano espiritual. De repente, o Estevão já era até o tutor dele do plano espiritual. O Estevão está muito além, né? Muito acima, daquela época, pelo menos, né? Então, o que ele sentiu é aquilo que ele, espírito, né, ficando livre do corpo, já estava sentindo. Aliás, que ele tinha um coração, né, também maravilhoso, né, na verdadeira amizade, digamos assim, né? Verdadeira amizade, já amor mesmo, né? Isso aí, vamos lá. Ele conhecia o Cristo e Saulo não. Assomado da fraternidade real e querendo defender o perseguidor, exclamou de modo impressionante: Senhor, não lhe imputes este pecado. Isso está Isso no Atos dos devido... Apóstolos, tá? Está no livro, Atos dos Apóstolos, isso aí. Senhor, não lhe imputes esse pecado. Quer dizer, que o irmão está explicando para a gente, porque ele fala Perdão, isso, né? Do coração, né? E quem leu Atos dos Apóstolos, eu tenho até um filme aqui da vida de Paulo de Tarso, Paulo de Tarso, né? É assim, então a turma assim conversando, de repente chega alguém, oi, eu sou Estevão, é assim que apresenta Estevão no filme. Me deu uma vontade de rir tremenda, né? Porque ninguém sabe de onde veio Estevão. Essa é a realidade. Surgiu lá um varão que falava bonito, que realizava algumas curas, o que está lá no Atos dos Apóstolos, né? E apresenta ele assim, chegando, oi, eu sou Estevão. E esse filme fez bastante sucesso na época, tá? Do Paulo. Mas é o que foi passado por quem não tem essa informação do irmão. Bom, alguém quer comentar? Senão vamos embora. Isso dito, voltou os olhos para fixá-los no verdugo amorosamente. Eis, porém, que divisou junto dele a figura da irmã trajada, como nos dias de júbilo na casa paterna. Era ela, a irmãzinha amada, por cujo afeto tantas vezes lhe palpitara o coração, de saudade e de esperança. Como explicar sua presença? Quem sabe, havia sido também levada ao reino do Mestre, e regressava com ele em espírito para trazer-lhes as boas-vindas de um mundo melhor. Olha a certeza que ele tinha, hein? Olha só a certeza que ele tinha na vida pós-morte. A vida morte não existe. Né? Eu já estava acreditando que estava vendo a irmãzinha em espírito. Só que legal, né? Eu estava a compreensão desse homem naquela época. Não é? Quis bradar sua alegria infinita, atraí-la a ouvir-lhe a voz nos cânticos de Davi. Morrer, embalado pelo seu carinho, mas a garganta já não timbrava. A emoção dominara-o ao hora extremo. Sentiu que o mestre de Nazaré acariciava-lhe a fronte, onde as últimas pedradas abriram uma flor de sangue. Ouvia muito longe vozes argentinas que cantavam hinos de amor sobre o glorioso motivos do Sermão da Montanha. Incapaz de resistir por mais tempo ao suplício, o discípulo do Evangelho sentia-se desfalecer. Escutando as expressões do condenado e recebendo-lhe o olhar fulgurante e límpido,
Abigail não pôde dissimular a angustiosa surpresa. Saulo, Saulo, é meu irmão, exclamou aterrada. Que dizes? Gaguejou baixinho o doutor de Tarso, arregalando os olhos. Não pode ser. Enlouqueceste? Não, não. É ele, repetia tomada de extrema palidez. É Gesiel, insistia Abigail assombrada. Querido, conceda-me 1 minuto, deixa-me falar com o moribundo, apenas 1 minuto. Impossível, replicou o moço contrafeito. Saulo, pela lei de Moisés, pelo amor do nosso país, atende, exclamava torcendo as mãos. O ex-discípulo de Gamaliel não acreditava na possibilidade de semelhante coincidência. Além do mais, havia diferença do nome, convinha esclarecer esse ponto antes de tudo. Certo, a falsa impressão de Abigail se desfaria, desfaria ao primeiro contato direto com o agonizante. Sua índole sensível e afetuosa justificava o que, a seu ver, era um abuso. Conjugando as reflexões de um segundo, falou a noiva com austeridade. Irei Só um contigo. instantinho, Jorge. Só um instantinho. Quando ela fala lá atrás, Saulo, pela lei de Moisés, pelo amor de nossos pais, atende. Isso é um apelo que nós não entendemos. Pelas leis de Moisés, ou seja, o que ele estava defendendo, pelo amor dos nossos pais, que durante todo o Antigo Testamento, né, eles falavam do quê? Daqueles dos pais dele, que eram considerados os pais, aqueles que atravessaram o deserto durante 40 anos, com muito sofrimento, muitas dores, né? Morreu gente, nasceu gente, aquela confusão, era guerra, era briga, e havia um respeito por aqueles que conseguiram levar eles até a Terra Prometida. Tá? Então, ela apelou forte. Para a gente, isso é um apelo, né? Pelos nossos pais, pelas leis de Moisés. Não, ela apelou dentro daquele pensamento dela de momento, tá? Ela só não Mas falou dentro por da lei. Deus. Apelou forte pela lei. Que a lei, a gente vai ver nos livros de Deuteronômio e Levítico, as leis, elas são muita coisa de misericórdia também. Não há só dente por dente, olho por olho, nada disso, não. Há muitas leis que amenizam algumas coisas. Só que é aquilo que nós comentamos no início, sobre o não matarás. A gente lê, entra, sai, conhece. Conhecer é uma coisa, né? Compreender é outra, e praticar é mais complicado ainda. É isso? Então, vamos lá. Ela foi lá no mesmo... Né? Então, vamos lá. Uhum. Irei contigo identificar o moribundo, mas até que o possamos fazer, cala as tuas impressões. Nenhuma palavra, ouviste? Caramba, ó, tá mandando já, ó, tá casado não, hein? Ó, é necessário não esquecer a respeitabilidade do local em que te encontras. Ó, caramba! Cadê a Lei Maria da Penha, né? Cadê a Consuelo? Saiu? Só tá a prima agora? Logo após, chamava um funcionário de alta categoria, secamente, manda levar o cadáver para o gabinete dos sacerdotes. Senhor, respondeu o outro respeitoso, o condenado ainda não está morto. Não importa, vai assim mesmo, pois arrancar-lhe-ei a confissão do arrependimento na hora extrema. A determinação foi cumprida. Ele virou padre, né? Até aquele lance da... Extremoção, né? Vamos lá. A determinação foi cumprida sem mais demora, enquanto Saulo mandou servir, de modo geral, aos amigos admiradores várias ânforas de vinhos deliciosos por comemorarem o seu primeiro triunfo. Depois, sem o carregado, apreensivo, ergueu-se quase sorrateiramente até a sala reservada aos sacerdotes de Jerusalém em companhia da noiva. Atravessando os grupos que o saudavam.
Uma coisinha, Jorge. Pois não. Essa sala de sacerdotes tinha que ser além do sacerdote para entrar. Ou sacerdote ou além. Não é que o sacerdote fosse algo, não, mas já era um negócio já privado ao público. Ele já estava, né, além, já estava pegando o comando, né? Já podia entrar e, como ele estava além, leva a noiva também. Mas não era bem assim, não. Ali ele também está fugindo da regra do Fugiu local da da... época. exato. Da lei. Atravessando Vamos os lá. grupos que saudavam com frenéticas aclamações, o moço tarcense parecia aliado de si mesmo. Conduzia Abigail pelos braços, delicadamente, mas não lhe dirigia a palavra. A surpresa emudecera-o. E se Estevão fosse, de fato, aquele Gesiel que aguardavam com tamanha ansiedade? Os ouvidos e angustiosas reflexões penetraram na câmara solitária. O jovem doutor ordenou a retirada dos auxiliares, fechou cuidadosamente a porta. Abigail aproximou-se do irmão ensanguentado, com infinita ternura, e como se sentisse chamado à vida por uma força poderosa e invencível, ambos notaram que a vítima movia a cabeça sangrenta, evidenciando o penoso esforço da derradeira agonia. Estevão murmurou: Abigail. Aquela voz era quase um sopro, mas o olhar estava calmo, límpido, ouvindo-lhe a expressão vacilante e arrastada. O jovem Tarcense recuou, tomado de espanto. O que significava tudo aquilo? Não poderia duvidar. A vítima de uma perseguição implacável era o irmão bem amado da mulher escolhida. Que mecanismo do destino engendrara semelhante situação que lhe haviam de amargurar toda a vida? Só um instantinho, Jorge. É isso ele vai escrever na carta dele, tá? Tem um espinho cravado na carne. Ele escreve em uma das cartas. Tem um espinho cravado na carne. É isso aí. Essa questão da Abigail. O apedrejamento esteve e depois nós vamos ver que indiretamente ele também foi, né? Lógico que a Abigail iria desencarnar de qualquer forma, porque ela também era missionária. A missão dela acabou por ali. Mas, né, ele sente esse peso do Estevão e da Abigail. Tem um espinho cravado na carne. Falando para todos nós que todos nós, né, mas veja bem, esse espinho, ele cravado na carne, ele trabalhou assim mesmo, sentindo dores, sentindo, né, não chegou ao remorso, mas sentindo a sua responsabilidade diante do assunto, né? Bom, vamos lá? Onde estava Agora Deus? a pergunta aí, Jorge, onde estava Deus? Né? Aquela pergunta que a gente já falou aqui um dia desse. Exato. O Trade Center. Que não o inspirara no dedalo, né? De circunstâncias que o levaram até aquele irremediável, cruel desfecho. Sentiu-se possuído de um pesar sem limite. Ele que elegera Abigail, o anjo tutelar da existência, seria obrigado a renunciar a esse amor para sempre. O orgulho do homem não lhe permitiria desposar a irmã do suposto inimigo, confessado e julgado, releixo criminoso. Aturdido, deixou-se ali ficar como se fosse a incoercível ou chumbasse ao solo, transformando-o em objeto de insuportáveis ironias. Gesiel... O interessante é isso, né? O lado social dele, né? O que os outros vão pensar, né? Falou mais alto. Preocupado com a posição. Você está pensando, são 8h28. Eu acho que a gente podia parar lá em cima, Abigail, e reler isso na próxima aula. Tá? Porque agora o assunto vai ser muito completo, vai ter muita coisa aqui para a gente explorar, entendeu? É onde você quer chegar, né? Que é ele falando, se ele conhecesse Jesus, para ele. Né? Aí que ele... Hã? Ele vai falar muita coisa importante, mas muita coisa importante. Então, a próxima aula, hoje é dia 21, que é 159. Hoje é dia 21, 28 é no mundo maior, aí entra nesse mês, esse mês só tem 30, né? Segunda-feira, dia 1º.
Dia 5 de 5 maio? de maio. Isso, 5 de maio. Finalmente você se manifestou, hein, prima? Pensei que você eu estava olhando, não estou vendo. Não, eu Estou tô vendo, estou quietinha, olhando, não mas estou eu tô vendo. prestando atenção. Tô Você quieta. está abaixada? Tô. Quase debaixo da mesa. Então. Fred, vai voltar, porque aqui tem 2 parágrafos, né? Vamos Abigail falar em e tem Abigail, outra. Abigail mesmo. Ó, Eles no falam primeiro sobre parágrafo, Abigail. o segundo. É na Abigail, não, nesse lá em cima, aquela voz era quase um sopro, né? Para ali. No segundo parágrafo, para ver se você Abigail. 5 do 5. Tá, prima? Marca aí também, tá? Poxa, já vamos para maio, hein? Caramba, qualquer dia, novamente aquele calorão escaldante. Puxa vida, hein? Pelo menos refrescou um pouco agora, né? A semana, pelo jeito, vai ser light, né? Nossa Senhora. Tá horrível também, né? Meu Deus. Pois é. É isso aí. Pois é.